Nós fãs levamos o MMA a sério demais na maioria das vezes. As consequências desse esporte para os lutadores são seríssimas e tem muita coisa em jogo toda vez que um atleta entra num ringue ou num cage. Então se preocupar com o que pode acontecer é super legítimo e nós precisamos sim debater esses tópicos no nosso dia a dia, mas não vamos falar de nada sério nesse vídeo de hoje. Isso mesmo, essa lista é sobre as coisas mais bestas e insignificantes que nós fãs adoramos desperdiçar tempo e energia debatendo, seja uma crítica tosca que alguém de fora fez ou uma desavença entre um lutador ou qualquer outro idiota. O vídeo de hoje vai listar 10 picuinhas que tomam tempo demais do nosso dia a dia porque no fim não eram nada mesmo, então já deixa o like e se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho da MMA no Ponto e aqui vão as 10 tretas mais idiotas da história da MMA. Número 10, Stephen A. Smith critica cowboy. A ESPN costuma escalar comentaristas para destinar seu conhecimento ou a falta dele em diversos esportes ao longo da semana, mas para muitos é um desafio e tanto aceitar entrar no mundo do MMA e comentar uma transmissão do UFC. Stephen A. Smith fez carreira falando sobre qualquer esporte sem filtros, e isso quer dizer criticar duramente os atletas depois de performances quando ele acha necessário. E embora isso seja uma prática comum em todo o mundo dos esportes, sempre foi um pouco diferente no MMA, especialmente porque aqui no nosso mundinho a gente tem implicância com quem vem de fora. É claro que é normal criticar e analisar lutas e lutadores, mas é preciso algum nível de respeito e limite, e atravessar essas fronteiras pode criar muitas dores de cabeça no mundo do MMA. Foi exatamente isso que Stephen A. fez depois da luta entre Donald Cerrone e Conor McGregor no UFC 246. Smith não fez nada de diferente do que faria depois de um jogo de basquete ou futebol americano, mas fez isso com um dos lutadores mais queridos do MMA logo depois do cara tomar uma surra sem precedentes no octógono do UFC. Listen, I'm shocked and disappointed. I expected it to end in round 2. I didn't expect it to end in 40 seconds. Cowboy Cerrone just didn't look ready. E muita gente ficou puta com isso. Todo mundo voou na jugular do cara nas redes sociais e na imprensa. Stephen A., que já viu de tudo e mais um pouco na vida, nem piscou diante da polêmica, mas deixou muita gente pistola no mundo do MMA, tanto que as pessoas sempre reclamam toda vez que ele pensa em falar alguma coisa sobre o esporte. Mas ele leva jeito pra luta, né? Número 9, Ariel Helwani vs Brandon Schaub. Nada mais comum do que ver tretas entre membros do mundo da luta nas redes sociais, afinal, é praticamente isso que move as nossas vidas. Mas ter uma treta com Pete Carroll não vai virar manchete em lugar nenhum, eu tô brincando, é impossível ter algum problema com esse cara. Ele é simplesmente um anjo, um irlandês, mas quando Ariel Helwani, o repórter mais famoso do MMA, resolve lavar sua roupa suja com Brandon Schaub, ex-lutador que virou comediante e tem seu próprio podcast, além de aparecer direto na TV, isso sim vai virar notícia. Notícia besta, é verdade, mas as pessoas ficam interessadas. Não tem jeito. Pelo que eu entendi dessa confusão toda, tudo começou lá no UFC 199, quando Ariel foi banido pelo UFC por causa do seu furo sobre o retorno de Brock Lesnar. Ariel ficou puto porque o Schaub ficou repetindo sem parar uma história que ele diz que não era verdade, depois que Ariel deixou a ESPN esse ano para fechar com um monte de novas plataformas, inclusive trabalhar na cobertura de Jake Paul vs Tyron Woodley na Showtime. Brandon tirou onda dizendo que Ariel só conseguiu esse emprego porque ele tinha recusado. Isso desencadeou uma cadeia de eventos que renderam vários vídeos de ambas as partes no MMA Hour e no Fighter and the Kid. Ariel dedicou 20 minutos do seu programa para esculhambar o ex-lutador do UFC. This man legitimately thinks that he is better than us. Que eventualmente lançou o clássico Vem Falar Isso na Minha Cara. Parece que os dois se entenderam depois de um tempo e o quebra-pau cessou depois de uma conversa no telefone. Número 8, Dana White vs Piratas. O velho Dana White não se cansava de arrumar treta na internet, especialmente se você for alguém tentando piratear os pay-per-views do UFC. Enfrentar os mares atrás desses piratas para compensar eventuais prejuízos em eventos pode ser complicado, especialmente quando você dá uma de doido com a trilha e oferece pay-per-view de graça para quem admitir que pirateou o evento anterior. O Careca também aprontou das suas antes do UFC 257, que teve a revanche entre Poirier e McGregor e prometia ser o maior evento do ano em termos de pay-per-view e de links pirateados, claro. Depois de ter sido provocado por uma pessoa no Instagram dizendo que tinha pirateado o evento, o Dana disse: "Eu tenho uma surpresa pra vocês, filhos da puta." A ameaça foi um tanto quanto vaga, mas o Careca ficou um tempão se gabando de que o UFC tinha conseguido alguma manobra legal que tornaria mais fácil encontrar e processar piratas. We're gonna catch some of these guys in 2021 and I look forward to the crying and the begging. O auge aconteceu na semana da luta, com Dana escolhendo a dedo a tal pessoa que tirou onda na internet para dizer que a casa do sujeito estava sendo monitorada e seu telefone estava grampeado. Basicamente trataram o cara como uma ameaça terrorista. Dana disse que o streamer ficou com medo e que em vez de transmitir os eventos ilegalmente, ele fez propaganda do pay-per-view. Aí sim, hein? Eles capturaram o maluco e ninguém mais roubou um pay-per-view sequer do UFC desde então, né? O tempo passou e a jornada do Careca contra a internet ficou um pouco esquecida. Eu acho que falar sobre grampos telefônicos publicamente não foi uma boa ideia. Número 7, Frank Mir exagera.
O MMA respira hipérboles e todo mundo ama um exagero aqui e outro ali. Por aqui tudo é o maior ou o melhor o tempo todo. Adoramos usar palavras como guerra e guerreiros, que os lutadores estão indo pra batalha e vão morrer antes de desistir. Aliás, só no MMA você pode dizer que vai matar todo mundo, como fez Khamzat Chimaev depois do UFC 267, e todo mundo vai entender exatamente o que você tá querendo dizer. Porque nesse caso, matar só significa derrotar todos em sua categoria de peso em lutas sancionadas sob as regras unificadas do MMA, enquanto são supervisionados por árbitros e juízes de uma comissão atlética em rounds de 5 minutos cada, conforme consta no contrato assinado pelos dois. O que eu quero dizer é que coisas bem bizarras são ditas, mas nada disso deve ser levado tão a sério, e é exatamente por isso que Frank Mir exagerou pra caramba. Mir ia enfrentar Shane Calvin pelo cinturão interino no UFC 111, quando foi perguntada sobre uma possível trilogia com Brock Lesnar. Em entrevista a um programa de rádio, mandou a seguinte pérola: I hate who he is as a person. I want to break his neck in the ring. I want him to be the first person to die due to octagon-related injuries. Porra, cara, se tinha que ser tão específico assim, o lutador levou um puxão de orelha do UFC e teve que divulgar um pedido de desculpas público por sua ameaça de morte. Dana White garantiu à imprensa que Mir nunca mais diria nada parecido com isso, mas essa treta aconteceu bem antes do Cartola mudar o tom e deixar o pau cantar. Número 6, Ring Girls. O número de matérias, vídeos no YouTube e posts no Twitter dedicados a uma simples declaração de Khabib Nurmagomedov sobre Ring Girls é impressionante. O ex-campeão dos leves do UFC foi questionado em agosto durante uma coletiva de imprensa na Rússia porque seu evento não tinha Ring Girls. Khabib também gosta, ele deu uma longa resposta, mas as aspas que mais causaram impacto diziam que as Ring Girls são as pessoas mais inúteis nas artes marciais. Khabib explicou que a função das modelos como indicadoras de rounds poderia ser substituída pela simples exibição dos números nos telões, mas serem substituíveis ou não foi a única justificativa de Khabib, sim a sexualização feminina, algo que não permitiria em seu evento. O que veio depois disso foi mais de um mês de críticas vindas das Ring Girls, com as mais diversas opiniões sobre o assunto. Outros lutadores foram perguntados sobre isso em entrevistas antes dos eventos, and no one have right to say that they are useless. E muitas Ring Girls partiram para cima do russo. O debate foi além do que o Khabib falou e virou se as Ring Girls deveriam existir ou não, uma questão filosófica demais para algo tão besta. Por que diabos todo mundo começou a questionar a carreira dela só porque o Khabib não gosta? Uma treta parecida com essa já tinha rolado no passado quando Ronda Rousey minimizou o trabalho delas uns 6 anos atrás. I'm sorry, but she wouldn't have a job if it wasn't for the fighters. She wouldn't. O debate sobre a sexualização das mulheres nos esportes é mais do que justo, mas tudo virou um debate tão besta nos sites e redes sociais que acabou gerando um festival de comentários machistas desnecessários e escrotos. Número 5, Dana White vs EA Sports. Se você pretende tretar com a maior empresa de jogos esportivos da história, é melhor ter certeza que isso vai ser bom para os negócios. Talvez tenha ajudado, pois tudo terminou bem para ambas as partes nesse caso. Dana White conta que tentou marcar uma reunião com a Electronic Arts em 2007 para tentar criar o jogo do UFC. A EA é a criadora de jogos como Maiden e FIFA e detém a maior parte dos direitos de jogos esportivos desde aqueles tempos até hoje. O Careca alega que os executivos simplesmente cagaram na cabeça dele, dizendo que o MMA não era um esporte de verdade e que nunca fariam um jogo sobre esse lixo. O Dana ficou pistola e fechou com a THQ, lançando o UFC Undisputed em 2009. O problema é que a EA anunciou que lançaria seu próprio jogo de MMA naquele ano, deixando o Careca puto da vida. O Dana disse que todo lutador que assinasse com a EA nunca lutaria no UFC. Isso foi numa época em que o Strikeforce ainda existia e vários atletas dali tiveram grande destaque no jogo. O Dana estava tentando sabotar o jogo ao ameaçar os lutadores que poderiam fechar com eles, mas o tempo é o senhor da razão, né? E milhões de dólares também ajudam nesses casos, além do fato da THQ estar à beira da morte pouco tempo depois e o UFC acabou fechando com a EA em 2012. Toda aquela treta é coisa do passado e a empresa lança jogos de MMA praticamente todo ano agora. Número 4, Edson Ray roubando empregos. Vê se você concorda comigo, fãs de MMA geralmente não curtem pessoas que caem de paraquedas no nosso mundinho, principalmente gente que já é famosa e já quer sentar na janela. Essa galera teme que essa gente nova possa de alguma forma corromper o nosso esporte ou atrair uma multidão que simplesmente não entende porra nenhuma de MMA. Essa predisposição acabou gerando algumas tretas bem idiotas, mas nenhuma delas foi maior do que a TikToker Edson Ray trabalhando no UFC 264. O card tinha tudo para ser um dos maiores do ano, então a Endeavor, dona do UFC e agente de Ray, pensou que seria uma boa ideia usá-la para promover o evento em seu TikTok, chegando a entrevistar Dustin Poirier na semana da luta, com direito a backdrop oficial e microfone do UFC, dando ares super sérios àquilo tudo. A garota de 20 anos resolveu fazer uma graça com aquilo tudo no Twitter, mas muita gente não achou graça nenhuma. A Ray escreveu o seguinte, abre aspas, eu estudei jornalismo na faculdade por 3 meses inteiros para me preparar para esse momento, fecha aspas. Os fãs ficaram putos com a ideia de que Ray pudesse virar repórter fixa do UFC, roubando emprego de algum jornalista experiente ou talvez substituindo algum
um comentarista da equipe do UFC. Sei lá, vai que no próximo pay-per-view ela toma a vaga de Joe Rogan. Os fãs voaram pra cima dela na hora e o nome de Ray foi parar nos Trending Topics do Twitter o dia inteiro. Ela manteve o tom de piada ao brincar que foi demitida depois da polêmica. Eu também não quero trocar ideia com tiktokers, mas pelo menos vamos ter um pouco de calma aqui e entender o que tá rolando antes de sair por aí reclamando de tudo, né? Número 3, Conor McGregor vs Stephen Espinosa. Uma rápida olhada nas redes sociais de Stephen Espinosa e você verá comentários de pessoas chamando o presidente da Showtime Sports de topeira. Não importa o que ele diga, e a culpa disso é de Conor McGregor e sua treta incrivelmente idiota que surgiu antes dele enfrentar Floyd Mayweather por centenas de milhões de dólares no boxe. Eu tenho certeza que Espinosa não imaginou que passaria por isso quando se formou em Direito na Faculdade de Los Angeles em 1996 e que ficaria famoso no mundo das lutas por ter sido alvo de um dos maiores astros do MMA mundial. Tudo começou na coletiva de imprensa para promover a luta em Los Angeles. Foi o primeiro de uma série de eventos para promover o confronto e já tinha ficado claro que McGregor estava um pouco desconfortável, algo raro quando se trata de McGregor e eventos de mídia. Para piorar, o irlandês não parava de reclamar dos microfones. Ele foi dançando conforme a música, mas as coisas não saíram como ele esperava. A segunda parada do tour de imprensa foi em Toronto e McGregor já estava pistola, mas acostumado ao estilo da coletiva, o Conor provocava todo mundo que passava pelo seu caminho, incluindo Espinosa, a quem ele se referia como topeira do caralho. Alegando que a Showtime Sports estava tentando sabotá-lo. Espinosa negou qualquer tentativa nesse sentido, mas essa treta continuou em cada uma das etapas do tour. Até Dana White entrou nessa novela, mas todo mundo ficou podre de rico no final. Mas os xingamentos de McGregor renderam um apelido eterno pro cartola da Showtime. Número 2, o mamilo de Israel Adesanya. Eu não sei nem por onde começar aqui, afinal mamilos são polêmicos. Antes da aguardada defesa de cinturão contra Paulo Borrachinha em Abu Dhabi, mas especificamente na noite da luta e na pesagem, os fãs começaram a notar uma mudança física peculiar em Israel Adesanya. O tecido ao redor do seu mamilo direito parecia bem, como podemos dizer, maior. John Jones definiu bem quando foi ao Twitter e perguntou o que havia de errado com a tetinha de Izzy. Boa pergunta, Jones. O mundo do MMA começou a bolar 1 milhão de teorias da conspiração para explicar o que estava rolando enquanto ele passava o carro no Borrachinha no segundo round. Sua performance espetacular só botou mais lenha na fogueira do peitinho. Alguns de vocês devem estar se perguntando, Coutinho, qual o problema de ter um peitinho? A parada é que isso aqui é um efeito colateral comum do uso de doping, conhecido como ginecomastia, e que fica exatamente assim, como o peito do campeão. É claro que essa não é a única explicação para isso, mas o aparecimento repentino no caso de Adesanya fez com que os fãs de MMA, grandes especialistas em qualquer questão médica, especulassem sobre o que exatamente tinha acontecido ali. O campeão ignorou a polêmica a princípio, mas depois disse que o médico do UFC explicou que pode ter sido causado por fumar maconha demais. Eu não vou nem tentar entender o que aconteceu aqui, porque eu não tenho nem um pingo de conhecimento sobre isso, mas vamos combinar, um prato cheio para quem gosta de perder tempo com coisa besta na internet. Adesanya voltou ao normal na luta seguinte e essa polêmica acabou esquecida, deixando pra trás o mamilo que chocou numa noite de verão. Número 1, Brock Lesnar vs Bud Light. Vou beber Coors Light porque a Bud Light não me paga nada. Sim, essa talvez tenha sido a melhor entrevista pós-luta da história do UFC, ou a mais afrontosa. Brock Lesnar tinha acabado de vingar sua derrota para Frank Mir no UFC 81 e estava no topo do muro da luta, liderando o maior card da história da organização pelo histórico UFC 100 e defendendo o cinturão dos pesados em sua 5ª luta profissional. Mas a besta encarnada tinha muita coisa engasgada, como por exemplo enfiar uma no rabo do adversário e fazer loucuras na cama com sua esposa quando voltasse para casa depois do evento, mas o que chamou mesmo a atenção foi uma frase que foi deletada do UFC Fight Pass. O campeão disse que iria para casa beber cerveja, mas não a Bud Light, maior patrocinadora do UFC na época, tempo em que o UFC não tinha tanta mídia em cima dele assim para fechar com grandes empresas. Lesnar decidiu dizer que ia para casa para beber Coors Light, principal concorrente da cerveja e que não tinha nenhuma ligação com o esporte. Excelente, hein? Simplesmente a maior estrela do UFC cagando na cabeça do maior patrocinador do Ultimate. Brock Lesnar é capaz de fazer qualquer coisa, mas simplesmente exagerou dessa vez. O campeão pediu desculpas na coletiva de imprensa pós-luta enquanto posava ao lado de uma Bud Light. Como eu queria ser uma mosquinha só pra ver o Dana berrando na cara do Brock Lesnar por ter falado tudo aquilo na TV. Que doideira. E aqui vai um salve para o Tommy2Hold que escreveu essa lista. Você pode seguir o Tommy no Twitter através do @Tommy2Hold. E um salve também para o Luke Taylor que editou esse vídeo. Você pode seguir o Luke no Twitter através do @Cool2Me. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Temos sempre vídeos semanais por aqui. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo. E siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.